João capítulo 5 e versos 1 a 9. E nós vamos ler essa passagem nesta manhã e vamos falar deste homem que teve um encontro com Jesus. Diga comigo, encontro com Jesus. E agora ponha a mão no seu coração e diga assim comigo, encontro com Jesus muda a minha história. Amém? Nós vamos encontrar um homem que teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou toda a sua história, toda a sua vida. João 5, então, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Aqui alguém tem 38 anos? Quase? Ok, então imagine só, a vida inteira nesta condição. Era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue na sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Diga glória a Deus comigo. Glória a Deus. Nós vemos que a história deste homem paralítico de Betesda é uma representação de como o encontro com Jesus é transformador. Nesta história que nós lemos, um homem paralítico há 38 anos já não tem esperança de cura. Mas a sua história muda totalmente quando Jesus se aproxima dele. Nós vemos que este homem estava sentado, ele era paralítico há mais de 38 anos que ele estava nessa condição. E ele estava sentado junto a um tanque, o tanque de Betesda. E ele esperava um milagre. Quantos esperam algo? Quantos estão à espera de algo? Algo que suceda na sua vida. Algo novo que você necessita. Diz a palavra de Deus que este homem estava sentado ali, naquele lugar, há 38 anos, ele estava naquela condição. E ele teve um encontro com Jesus. Quantos desejam esse encontro com Jesus? Eu quero dizer-lhe de novo e vou dizer-lhe várias vezes neste dia. Um encontro com Jesus pode transformar toda a sua história. Amém? Jesus aproximou-se daquele homem e por isso eu quero dizer-lhe que não importa a sua história. Este homem tinha uma história bastante dolorosa. 38 anos de dor. Eu não sei há quanto tempo dura a sua dor, mas a dele durava 38 anos. E aquela dor era algo que o marcava dia após dia. Não era algo que ele podia esquecer, não era algo que ele podia só lembrar-se de vez em quando, não era algo que ele trazia à sua memória e chorava durante um tempo, era algo com que ele convivia dia após dia. Essa era a condição dele e essa era a história da sua vida e por isso eu quero dizer-lhe que não importa a história da nossa vida, a partir do momento em que nós temos um encontro com Jesus, nós podemos recomeçar. Diga assim a alguém que está ao seu lado, recomeço. Quero dizer que esta história fala exatamente disto, de um recomeço. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele dá-nos uma oportunidade de recomeçar. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele dá-nos uma oportunidade de mudar toda a nossa história. Não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas se você anseia por uma nova história, se você anseia por algo de Deus na sua vida, você está no lugar certo, porque está a ouvir a palavra certa, que é a palavra de Jesus, e só a palavra de Jesus transforma. Só a palavra de Jesus dá cura. Só a palavra do nosso Deus pode transformar a nossa vida. Diga comigo, não importa a minha condição, mas quando Jesus entra na minha vida, tudo pode ser transformado. Há aqui alguém que creia nisso? Dê uma salva de palmas a Jesus esta manhã, porque Ele está aqui. Ele está neste lugar. Amém.
Então, para dar um bocadinho de base histórica também, eu quero dizer que Betesda significa Casa de Misericórdia. E provavelmente foi assim denominada devido ao facto de inúmeros doentes procurarem então aquele lugar. Esta piscina, este tanque, como diz a palavra de Deus, tornou-se famosa pela crença que, ocasionalmente, um anjo agitava as águas. Vemos aqui no versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então nós vemos que quando isso acontecia, quando as águas eram agitadas, a primeira pessoa que entrasse na água ficava curada de qualquer doença que tivesse. E por causa desses milagres, muitos doentes ficavam junto ao tanque, aguardando a sua oportunidade. E como era e onde ficava este tanque? Este tanque de águas possuía 5 pórticos, 5 varandas, à volta desse tanque, onde os doentes e as pessoas em sofrimento ficavam a aguardar uma oportunidade para serem curadas. Essa piscina ficava localizada em Jerusalém, num edifício próximo à Porta das Ovelhas, como também é mencionado no livro de Neemias. Ou seja, estou a falar-vos no templo, a forma como o templo era, tinha um lugar que nós lemos aqui, que era a Porta das Ovelhas. E essa Porta das Ovelhas, junto à Porta das Ovelhas, havia este tanque de Betesda. Alguns estudiosos consideram que havia 2 tanques nas proximidades do templo. Um tanque superior, no lado oriente, e outro mais a oeste. Uma delas, ou um desses tanques, seria o tanque de Betesda, que era próximo à Porta das Ovelhas, e outro seria o tanque de Siloé, junto ao jardim. Se nós fôssemos ver, e se os irmãos tiverem curiosidade, eu tenho, por isso eu gosto desta parte, mas se vocês tiverem curiosidade de ver imagens, mesmo plantas do templo, vocês vão encontrar esses 2 tanques. E há outras passagens bíblicas em que Jesus, por exemplo, cura um cego de nascença e diz-lhe, vai lavar-te ao tanque de Siloé. Então diz que o tanque de Siloé e o tanque de Betesda, eles estavam no templo, sendo que o tanque de Betesda era de um lado e o tanque de Siloé do outro. Segundo o credo e a tradição judaica, de tempos em tempos um anjo descia ao tanque e movimentava as águas. E o primeiro que entrasse então era curado. E por isso amontoavam-se grandes quantidades de pessoas ali à espera desse milagre. É interessante nós vermos que Jesus não dá qualquer ênfase aos milagres que aconteceram naquelas águas. Não temos até confirmação bíblica se de facto havia um movimento sobrenatural nas águas, ou se era apenas a crença dos homens. O que é facto é que Jesus vai curar este paralítico, mas não vai necessitar dessas águas. Diga comigo, quando Jesus entra na minha vida, Ele faz um milagre. Jesus não dá qualquer ênfase às águas, Jesus não usa as águas para curar o paralítico, Jesus usa o poder da sua palavra. Levanta a sua mão e diga, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é cura para o meu corpo. A palavra de Deus é libertação para a minha vida. A palavra de Deus é transformação para o meu coração. A palavra de Deus dá-me uma nova vida. Aplauda a palavra de Deus desta manhã. Sabe, este paralítico precisava urgentemente de uma mudança na sua vida, sim ou não, irmãos? E quantos de nós também precisamos de uma mudança na nossa vida? Mas às vezes ficamos paralisados a olhar para o tanque. O tanque era onde aquele homem pensava que ia buscar ajuda. O tanque era aquele lugar onde o homem pensava que estava a sua solução. Mas aquele tanque tornou-se algo do qual ele não teve resposta de nada durante 38 anos. Diz no versículo 3 que eles esperavam o movimento das águas. Aquelas pessoas estavam ali à volta daquele tanque à procura de respostas. Quantos de nós procuramos respostas no lugar errado? Quantos de nós procuramos respostas durante tantos anos a olhar para a coisa errada, a viver a vida errada?
a fazer aquilo que está errado, mas procurando resposta para a nossa vida. Está aqui alguém neste dia que pode dizer, uau, eu já olhei para tanques e não saíram de lá respostas. Todos nós, alguma vez na vida, já tivemos este problema. Só que este homem tinha este problema há 38 anos. Olhava para um tanque à espera de respostas. Sabe, às vezes nós também procuramos respostas nos lugares errados. Esperamos o mover das águas para que algo aconteça, mas nós precisamos de entender que a nossa resposta está na fonte, que é Jesus. A sua resposta e a minha resposta está na palavra de Deus e não em nenhum outro lugar. Eu não sei como você chegou aqui e talvez já procurou respostas em muitos lugares. Em muitos sítios, em muitas circunstâncias você procurou respostas, mas eu quero dizer, a resposta para a nossa vida está na palavra de Deus. A resposta para a sua vida, para a minha vida, encontra-se na palavra de Deus. Por isso muitos de nós olhamos para tanques durante toda a vida, à procura de alguma coisa, à procura de respostas, e elas não chegam, porque nós não estamos a ir à fonte, e a fonte é Jesus. Ai, irmãos, eu estou muito animada nesta manhã e eu creio que os irmãos também estão, porque quando nós temos Jesus na nossa vida, nós sabemos que temos a resposta que está dentro de nós. Olhe para aí para o seu irmão amado do seu lado e diga-lhe, se tu tens Jesus na tua vida, diga-lhe, se tu tens Jesus na tua vida, tu tens a resposta dentro de ti, porque Jesus é a resposta. E diga-lhe também, se tu ainda não tens Jesus na tua vida, diga-lhe, estás no lugar certo, na hora certa, porque no dia em que Jesus entra na tua vida, a resposta está dentro de ti. Posso ouvir um amém? Sabe, se o tanque representava cura para alguns, para outros também significava espera, desespero, solidão, frustração. O tanque pode ser a nossa forma de resolver as coisas. O tanque pode ser as respostas do mundo. O tanque pode representar o natural. Aquele homem estava ali há 38 anos a olhar para um tanque que supostamente lhe daria a solução para os seus problemas. E nós sabemos pela resposta que ele dá a Jesus, que depois de tantos anos a olhar para esse tanque, à espera de uma resposta, ele acumulou dentro de si dúvida, tristeza, culpa, vergonha e acusação. Porquê? Nós vemos que a resposta deste homem, quando Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? A resposta do paralítico foi, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar? Ele começa por culpar os outros da situação dele. Não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou a tentar entrar, outro já chegou antes de mim. Olha o que é que ele acumulou no coração dele naquele tempo de espera. Ele acumulou fé? Não. Ele acumulou acusação. Ele acumulou raiva daquela situação. Quando eu estou a tentar, já alguém me ultrapassou. Talvez você esteja aqui e muitas vezes isso passe-lhe pela cabeça. Quando eu estou a tentar chegar a uma promoção no meu trabalho, alguém me ultrapassa. Quando eu estou quase a atingir, parece que outro brilha mais que eu. Ui, está aqui alguém hoje? Não, foi tudo embora, irmãos. Estou a andar muito rápido. Talvez você pense, quando eu já pensava que era a minha vez, veio alguém que me pisou o calo. Isso não acontece assim, por aí, só naquele tempo. Não é? Só naquele tempo é que as pessoas ultrapassavam-se, é que quando ele já estava quase a chegar à meta, já vinha outro a correr. Isso era só ali naquela altura, agora isso já não se usa, mas este homem acumulou isso no seu coração. E talvez hoje você também esteja numa situação semelhante, à espera de algo que nunca mais chega, à espera de alguém que nunca aparece, ou à espera de uma porta que nunca mais se abre. Talvez hoje você esteja nessa situação em que você está à espera de alguma coisa que nunca mais acontece, à espera de uma mudança que nunca mais chega, à espera de que alguém mude, mas essa pessoa não muda. Você está à espera que algo aconteça, mas nada acontece. Hoje questione-se para onde você está a olhar. Será que você está à espera das respostas do tanque ou você tem os seus olhos fixos em Jesus? Há aqui alguém que tem os olhos fixos em Jesus?
Há aqui alguém que nesta manhã pode fechar os seus olhos e ver Jesus? E pode olhar para Ele e dizer: és tu que és o autor e consumador da minha fé, e é para ti, Jesus, que eu vou olhar, e independentemente da minha circunstância física, psicológica, emocional, vou olhar para ti, Jesus. Vou olhar para ti, Jesus. Vou olhar para ti. Tu és o único que pode dar-me resposta. Se você está a olhar para Jesus, você está a olhar para o lugar certo. Mas este homem estava há 38 anos à espera de algo que sucedesse através de um tanque. Mas isso não estava a trazer-lhe solução para a sua vida. O homem esperava há 38 anos por uma oportunidade. Ele esperava por um milagre através das águas agitadas por um anjo. Mas diga assim comigo, mas nesse dia, diga bem alto, nesse dia, foi o próprio Jesus que apareceu para transformar a sua história. Irmão, eu não sei como vocês têm estado, onde você tem procurado, mas quando Jesus aparece na sua história, ela vai ser transformada. Ela vai ser mudada. Porque quando Jesus aparece na sua história, algo novo vai suceder em si. Quando Jesus aparece, muda qualquer história. Diga a alguém que está ao seu lado: quando Jesus aparece, muda qualquer história. E sabe, olhando para o seu irmão, talvez você encontre um irmão com os seus olhos cansados, tristes, ou então alguém que está alegre e pronto para a mudança. Mas diga-lhe só, quando Jesus aparece na tua vida, não sei qual é a situação da tua vida, nem importa qual é a situação da tua vida, só importa que quando Jesus aparece, o que é que acontece, irmãos? Muda a nossa história. Amém? Quando Jesus aparece, muda a nossa história. Então nós, através desta passagem, vamos ver algumas das coisas que sucederam nesta conversa que Jesus tem com o paralítico. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus está a ver-nos. Diga a alguém que está ao seu lado: Jesus está a ver-te. E talvez você hoje possa sentir: bem, mas eu muitas vezes me sinto só, muitas vezes sinto que ninguém está comigo, mas eu quero dizer-lhe, segundo a palavra de Deus, que Jesus está a ver-nos. Diga assim, levanta a sua mão e diga: Jesus está a ver-me. No versículo 6 diz assim, do capítulo 5, versículo 6 diz: quando o viu, diga comigo, quando o viu. Podemos ler por ali juntos, dizem: Jesus viu o homem deitado. Diga comigo, viu. Viu. Nós lemos lá atrás que naquele tanque se acumulavam pessoas à espera de um milagre, sim ou não? Agora diga comigo, Jesus viu. Jesus viu aquele homem. No meio daquela multidão, Jesus vê aquele homem. Diz que viu o homem deitado e sabendo, diga comigo, sabendo, que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Sabe, então diga comigo, Jesus vê-me e Jesus sabe tudo sobre mim. Uau! Você tem consciência disso nesta manhã? Que Jesus o vê e que Jesus sabe tudo? Só para brincar com os irmãos, mas a falar a sério, Ele sabe mesmo tudo. O bom e o mau. O que você faz às claras e às escondidas. Diga comigo, tudo. Ele sabe tudo. Quando eu disse isto, o irmão pensou: glória a Deus, Jesus vê-me. Mas depois eu disse: vê tudo. E eu disse: se calhar algumas coisas ele podia não ver. Estou a brincar, irmãos, amém? Mas diga comigo, Jesus viu e Jesus sabe. Aquele homem podia ser ignorado por todos. Ele queixa-se que as pessoas o ignoravam, certo? E aquele homem podia ser ignorado por todos. Mas Jesus viu. E viu com compaixão. Diga comigo, compaixão. Jesus, quando olha para nós, irmãos, não olha para nos acusar. Não olha para lançar no nosso rosto os nossos defeitos. Não olha para nós segundo a nossa essência. Jesus olha para nós mediante o sangue de Jesus, que já foi derramado por nós para perdoar os nossos pecados. Quando você e eu aceitamos Jesus na nossa vida, quando Jesus olha para nós, Ele não vê aquela desgraça toda que há em nós. Ele vê-nos mediante o sangue de Jesus.
Quando você e eu nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós pedimos perdão a Deus e começamos algo novo na nossa vida com Deus, Deus olha para nós mediante o sangue de Jesus. Amém? E diz que Jesus olhou para ele e olhou com compaixão. E Jesus também se interessa por saber sobre nós. Diz que Jesus soube, na minha tradução diz, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Ou seja, veja, Jesus tirou informação. Jesus soube. Jesus percebeu a condição dele. Jesus percebeu há quanto tempo ele estava ali. Jesus entendeu a dor dele. Jesus entendeu a sua história. Jesus entendeu a sua frustração. Jesus entendeu que ali era um tempo de espera daquele homem. Diga comigo, Jesus vê e Jesus sabe. E sabe, também você hoje pode estar até à margem da vida. Você pode dizer que não está até a viver a vida que sonhou, a vida que pensou. Eu nem quero imaginar os planos que este homem fez, irmãos. 38 anos a viver naquela condição. Não sabemos se é desde a infância, se aconteceu algo depois, não sabemos. Sabemos que ele vivia há 38 anos nesta condição. Ele podia ter sido esquecido por muitos. Ele podia estar diante de um tanque à espera de respostas. A sua vida podia não andar para a frente. As lutas e as dificuldades podem ser constantes. Mas Jesus está a ver-nos. Não sei há quanto tempo você poderá dizer: eu estou numa situação de paralisia, ainda que não seja física, mas talvez profissional, talvez emocional, talvez espiritual. E você até pode dizer: eu não sei há quanto tempo eu estou assim. Pode não saber há quanto tempo, pode saber há quanto tempo. Eu não sei, irmãos, mas Jesus vê e Jesus sabe. Jesus viu e soube toda a história daquele homem. E Ele também sabe o que se passa connosco. Ele também sabe aquilo que nós necessitamos. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu sei que Deus sabe. Ele vê tudo o que eu sou, tudo o que eu necessito, tudo o que se passa comigo. Veja, começamos por ver que Jesus viu e soube da situação. A segunda parte é a pergunta de Jesus. Diga assim comigo: Jesus perguntou-lhe. Vamos ver o versículo 6 juntos, se pudermos ver, por favor. O versículo 6 diz: Jesus viu o homem, diga comigo, viu o homem, e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Diga a alguém que está ao seu lado: você quer? Ou diga-lhe: tu queres ser curado? Diga bem alto: tu queres ser curado? Esta é a pergunta de Jesus para este homem. E vejam o interessante disto. Quando viu e soube da situação daquele homem, escute, não vemos Jesus a fazer qualquer pergunta sobre ele. Já viu que Jesus não perguntou: então, como é que ficaste assim? Jesus não perguntou: o que é que te aconteceu? Jesus não perguntou: por que é que ninguém te ajuda? Sabe, estas são as perguntas que se calhar você e eu faríamos. E talvez sejam as perguntas que às vezes nós queríamos que nos fizessem. Estão cá, irmãos? Às vezes nós gostamos um pouco de, não gostamos de aplacar as nossas emoções. Gostamos que nos perguntem: como estás? Quem te fez mal? Fizeram-te isso. Porquê? Tu não merecias. O nosso ego quer isso. Vá, sim ou não? Diga lá a verdade. Quem tem ego aqui, irmão? Ai, meu Deus. O nosso ego quer que nos digam assim: mas foi. Mas porquê? Coitadinho. Aquele homem estava naquela condição há 38 anos. Jesus chega àquele lugar, vê a situação, vê o homem, sabe o que se passa. E a pergunta dele para aquele homem: queres ser curado? Não vemos Jesus a perguntar: o que tens? Porquê que ficaste assim? Então, porque há 38 anos aqui não há uma alma caridosa que te leve ali, homem. Diga lá que às vezes nós gostamos de aplacar as nossas emoções. Faça assim: ai, ego. Ai, ego. Diga assim comigo: mas Jesus não perguntou nada disso. Ele não enfatizou a sua dor. Ele não o criticou. Nem culpou ninguém ao redor. Que essas são as coisas que nós às vezes gostamos.
Gostamos de enfatizar a nossa dor. Isto é muito doloroso. E gostamos que nos digam, pois é, estás mesmo a sofrer, pois estou. Isso deve ter sido mesmo mau, foi péssimo. Gostamos de enfatizar a nossa dor. Não gostamos, mas ficamos zangados quando ainda por cima nos criticam. E é sempre agradável quando se consegue culpar a outra pessoa. Sim ou não, irmãos? Vamos lá ser reais. Só que Jesus, ele não enfatiza a dor daquele homem. E veja, Jesus é conhecedor da situação dele, ok? Jesus vê e Jesus sabe a situação dele, mas ele faz-lhe uma pergunta apenas. Queres ser curado? Jesus fez uma pergunta que o ia conduzir a uma escolha. Já viu? Jesus não disse, eu te curo. Jesus disse, tu queres? Porquê, irmão? Porque a condição emocional dele já era muito carregada. Ele já estava muito desanimado. Ele estava frustrado. Ele estava zangado com o mundo inteiro que ninguém o ajudava. Então Jesus, ele vem colocar à frente dele uma escolha. Queres ou não queres? Diga assim comigo, uau! Uau! Jesus faz uma pergunta que lhe dá a hipótese de escolher. Ele diz, queres ser curado? Como se a cura fosse uma opção. Quando o paralítico achava que era uma impossibilidade, devido a todas as dificuldades que ele tinha. Jesus não impôs a cura, sem antes o convidar a tomar uma decisão. Diga comigo, Jesus não lhe impôs a cura, sem antes lhe permitir tomar uma decisão. Esta história marcou-me, sabe, irmão? Porque acho que todos nós, em algum momento da vida, nós nos deixamos ficar como aquele homem. Não sei se há 38, se há 10, se há 20, se há 5, mas às vezes, em algum momento da nossa vida, é mais fácil nós ficarmos ali frustrados na nossa dor do que tomar uma decisão de mudança. E este homem tem diante dele Jesus a perguntar-lhe, tu queres ser curado? Jesus estava a apresentar-lhe uma opção. Jesus estava a apresentar-lhe uma solução. Tu queres ser curado? Diga comigo, queres ser curado? Você pode até fechar os seus olhos desta manhã e ouvir Jesus dizer-lhe, queres ser curado? Jesus está a falar connosco também aqui hoje, amém? Às vezes, irmãos, nós sabemos que Jesus cura, mas não queremos que Ele nos cure, porque sabemos que isso vai implicar uma mudança na nossa vida. E estou a falar não só de uma cura física, mas às vezes de cura emocional. Você sabe a resposta, você sabe que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, mas às vezes nós preferimos ficar escondidos atrás da dor, culpar os outros, as circunstâncias e não sair do pé do tanque. É mais fácil permanecer naquela situação daquele homem, à frente do tanque, à espera de uma resposta que não vem, porque durante 38 anos, irmão, ele já tinha aprendido que ninguém o ia ajudar. Não sei quantos anos você tem, irmão, mas você já percebeu que só Jesus. Sim ou não? É bom ter amigos, todos somos bênção uns para os outros, mas também podemos falhar. Quem é que aqui falha? Quem é que aqui é ser humano? Uau! Quem é marciano? Uau! Graças a Deus! Mas terráqueos, quantos terráqueos estão aqui? Quantos seres humanos estão aqui nesta manhã? Todos nós podemos errar, sim ou não? Mas há um, Jesus, que apareceu na história daquele homem e esse sim podia mudar o curso da sua história. Jesus também está aqui hoje para mudar o curso da sua. Jesus também um dia apareceu na minha para mudar a minha, mas Jesus continua a vir à minha e perguntar, queres ser curada? Porque nós somos filhos de Deus, irmãos. Mas nós também podemos ter momentos em que ficamos como aquele homem, paralisados nas circunstâncias, paralisados nas nossas emoções, paralisados na culpa, paralisados na frustração, paralisados no desânimo, paralisados na desilusão. Mas a resposta de Jesus, meu irmão, não vai ser, oh, quem te fez isso?
Jesus vai perguntar-te: queres ou não queres ser curado? Que resposta você vai dar hoje a Jesus? Uau! Por causa disso, Jesus fez a pergunta que o leva a tomar uma decisão. Queres ser curado? E agora, irmão, leia aí a sua Bíblia e veja qual foi a resposta do paralítico diante daquela pergunta. Quer ler comigo, irmão? Não, irmãos, querem ler comigo ou não? Obrigada. Ele respondeu. Jesus perguntou o quê? Vamos lá, bem alto. E ele perguntou: queres ser curado? Se fosse você, Jesus viesse diante de si, você dizia: sim, eu quero? Dizia: não, deixa lá? Ou dizia o que disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Qual foi a resposta do paralítico? Diga comigo: desculpas. Diga a alguém que está ao seu lado: desculpas. Só desculpas. E agora pense para si: será que eu já dei algumas desculpas a Deus? Não, pois não, nós. Por favor. Diga a alguém que está ao seu lado: com desculpas. Ao invés de dizer que sim, o homem responde: não tenho homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque. Enquanto eu vou, já deixa outro antes de mim. Não tenho ninguém que me ajude. Alguém chega primeiro do que eu. Estou aqui, ninguém quer saber de mim. O paralítico explicou a sua situação. Era uma vítima paralisada dentro dos seus próprios limites, dentro da sua própria vida. E assim também muitos de nós podemos estar paralisados, emocional, profissional, fisicamente, espiritualmente. Lamentamos não receber ajuda, até justificamos os nossos sofrimentos por falhas alheias. Mas essa não é a pergunta de Jesus. Diga comigo: não é a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: queres ser curado? Você pode dizer hoje comigo: queres ser curado? Irmão, eu quero dar ênfase aqui hoje. Eu sei que às vezes é mais fácil nós justificarmos a nossa dor, justificarmos o nosso comportamento, justificarmos as nossas falhas com os erros dos outros. Porque verdadeiramente às vezes é, sim ou não? Vamos lá, irmãos, às vezes é verdade. Foram as circunstâncias, foram as situações, foi o que nos fizeram, tornou-nos quem somos, sim ou não? Irmãos, sim ou não? Somos humanos ou não? Só que a questão é: Jesus sabe isso tudo. Diga comigo: Jesus sabe tudo. Mas Ele não vem aplacar as minhas desculpas. Ele vem fazer-me uma pergunta: queres ser curado? Queres uma transformação? Queres sair dessa situação? Queres viver uma nova vida? A pergunta de Jesus, irmão, claro que o Espírito Santo é Ele quem nos sara. Mas Ele sara-nos quando você e eu tomamos uma decisão. Por isso é interessante o que Jesus faz com aquele homem. Jesus coloca-o numa situação de ele escolher o que quer da vida. Ele põe numa situação em que é ele que escolhe se vai haver uma transformação ou não na sua vida. E essa pergunta Jesus faz hoje a nós também. Às vezes nós acomodamos-nos à dor, sim ou não? Escondemos-nos por trás dela, porque é mais fácil viver desculpas do que enfrentar a dor. É mais fácil viver como este homem, que este homem dizia: sabes, Jesus, queres ser curado? Disse Jesus. Sabes, é que eu não consigo. Não sei se já percebeste, mas eu sou paralítico e eu precisava de alguém que me levasse. Jesus disse: tu queres ser curado? Uau, diga comigo: queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz a nós hoje. Outras vezes, a nossa esperança está tão arraigada às coisas do mundo. Às vezes a nossa esperança está tanto no tanque que não vemos Jesus. Às vezes estamos tão arraigados às soluções que nós conhecemos. Não, isto vai ser feito assim, assim, assim. Porque na cabeça daquele homem vinha um anjo, agitava as águas, eu entro, sou curado, pronto. Às vezes nós estamos tão agarrados à forma que o mundo faz as coisas, que nós achamos: não, mas é assim, a economia está deste género, portanto vai ser desta maneira. Ora bem, é assim, não, mas isto... E não vemos a possibilidade do milagre.
Porque na nossa cabeça está feito e está conformado àquela situação, àquela forma de fazer as coisas. Às vezes, então, nós estamos tão agarrados às soluções que nós conhecemos, que em vez de dizermos a Jesus, sim, eu quero uma mudança, nós mostramos a dificuldade que a vida nos impõe. É aqui, irmãos, que nós dizemos assim, Jesus diz, queres uma mudança? Queres ser curado? E nós dizemos, sabes, Jesus, é que os meus amigos abandonaram-me. Sabes, é que eu sou um homem sozinho, uma mulher sozinha. Sabes, eu vou à igreja, mas aqueles irmãozinhos são todos uns falsos. Aqueles irmãos, que irmãos qualquer, eu entro e saio e não digo nada porque é tudo uma falsidade. Posso brincar, irmãos? Estas são as desculpas que nós damos a Jesus. Queres ser curado? Sabes, eu não te posso servir muito. É compromisso QB. Porque também não pode ser assim tudo a minha vida. Quer dizer, é o que mais faltava, não é? Irmãos, diga comigo, desculpas. São as desculpas que nós damos a Deus. Dizemos a Deus, sabes, é difícil, porque fizeram muito mal. Queres ser curado? Sabes, Jesus, olha, é que as pessoas, elas fazem mal todos os dias. Queres ser curado? Pergunta Jesus. E nós dizemos, sabes, é que, olha, o sol está quente, está calor, eu não vou à igreja porque está calor. Isto está, irmãos, misericórdia. Diga comigo, desculpas. Sabe, queres ser curado? Queres uma mudança na tua vida? Sabe, Jesus, é o seguinte, eu não me envolvo muito, porque eu tiro-lhes a todos pela pinta. Eles só estão a passar, já eu estou a ver tudo. Por isso eu gosto de me manter na minha, sabes, é que igual a mim não há. Perfeição em pessoa, só moi. Estou a brincar, irmãos? E vocês dizem, não, é mesmo isso, estou a brincar. Não é, irmãos? Nós arranjamos desculpas para Deus. E aquele homem recebeu aquela pergunta, queres ser curado? E ele disse, sabes, é que ninguém me ajuda. É que ninguém me leva lá. Uau! Quantos de nós somos um bocadinho parecidos com este homem paralítico há 38 anos? Não sei há quanto tempo dura a nossa paralisia, mas às vezes estamos muito tempo paralisados nas circunstâncias, limitando a nossa própria vida, dizendo que já não dá, que não é possível e não querendo uma mudança na nossa vida. Aquele homem arranjou uma desculpa para responder à pergunta de Jesus. Ele não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado na sua solidão e no seu sofrimento. O seu passado estava presente demais. O passado daquele homem estava presente demais. Ele não conseguia sair daquele lugar. E muitas pessoas arranjam desculpas para não saírem da sua condição. Acabam por rejeitar a cura, com medo de se desiludirem novamente ou de simplesmente perderem a hipótese de continuar a usar a mesma desculpa. Há aqui alguém nesta manhã que me diz assim um amenzinho. Amenzinho só para me ajudar, irmão. Com quantos Deus está a falar nesta manhã? Amém. De mim Deus falou muito. A cura, diga comigo, a cura começa com um desejo sincero de mudança. Jesus pergunta-lhe hoje, tu queres mesmo ser curado? Tu queres mesmo ser transformado? Há aqui alguém que diz, Jesus vem e transforma-me. Jesus vem e cura-me. A palavra de Jesus, e este é o terceiro ponto, a palavra de Jesus tem poder para mudar a nossa história. Nós não vemos Jesus sequer a ouvir ou a dar relevo às desculpas do paralítico. Ele também não orou por ele, nem o empurrou para o tanque. Jesus podia dizer, pronto, ok, como tu estás à espera que alguém te leve ao tanque, então espera aí que eu levo-te. Jesus podia dizer assim, não sejas assim, não foi isso. Jesus não deu conversa àquelas desculpas do paralítico. Jesus deu uma ordem. E a palavra de Jesus tem poder. Veja comigo o versículo 8. E a seguir a isso, regozije-se e alegre-se comigo. Diz assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pega a sua maca e ande. Diga comigo, levanta-te
pega na tua maca e anda. Vise para alguém que está ao seu lado, diga-lhe, levanta-te, pega na tua maca e anda. Sabe, ele não fez aquilo que o homem esperou durante tanto tempo. Nem lhe respondeu conforme o que ele esperava. Ai, irmãos, isso é tão... Às vezes nós estamos à espera que Deus responda daquela forma. Nós achamos-nos tão deuses, tão deuses, tão deuses, que até dizemos a Deus como é que Ele tem que fazer. Ele até fica confuso. Quem será mais Deus, ele ou eu? Afinal, quem é Deus? És tu? E nós dizemos, não, Deus, eu confio no teu poder. Mas tu vais fazer assim, 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 depois assim, assim, e depois eu estou na igreja e já estou a imaginar como vai acontecer. E Deus diz, desculpa, sou eu, tá? Eu é que sou Deus, tá? É assim ou não é, irmãos? Às vezes nós somos um pouquinho assim, mas Jesus deu uma ordem, diga comigo, uma ordem. Ele libertou uma palavra sobre a sua vida e ele disse, levanta-te. Jesus provou ter o poder para restaurar a saúde daquele paralítico. Sem nada fazer para merecer, aquele homem recebeu a misericórdia de Deus. Você e eu, irmãos, não merecemos nada. Tudo o que nós recebemos é por causa da misericórdia de Deus. É por causa da graça dEle. É por causa do poder dEle. É porque Ele é bom. É a sua bondade. Há pouco, enquanto louvávamos a Deus, a Isabel dizia, quantos experimentaram a bondade de Deus? Eu quero perguntar-lhe simplesmente, você algum dia já experimentou a bondade do seu Deus? Quantos já experimentaram a bondade? Olha, irmão, se você não experimentou, você tem que experimentar. Mas levanta a sua mão se você diz, Deus é bom. Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é muito fiel, Deus é bom, Deus é bom, Deus é sempre bom. Deus é rico em misericórdia, rico em compaixão. Deus é misericordioso para conosco. Sua graça é sobrenatural. Ele alcança-nos com o seu amor, com o seu favor, com a sua graça. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há Deus tão maravilhoso. Ontem eu li, Deus é aquele Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Uau, Deus está a trabalhar enquanto você descansa e espera no Senhor. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. E o seu Deus é esse? Você serve a esse Deus todo-poderoso. A sua palavra tem poder. O paralítico ficou curado e saiu pelo seu próprio pé. Diz no versículo 9, imediatamente, diga comigo, imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Uau! Misericórdia! Porque ele estava ali, preso às suas desculpas, mas Jesus demonstrou que há poder na sua palavra. Jesus mostrou-lhe, levanta-te, anda, pega na tua maca e caminha, anda. Vai viver a tua vida. Vai fazer a vontade do Pai. Vai fazer aquilo que tu tens que fazer e sai das tuas desculpas. Sai desse lugar de estancamento. Sai desse lugar de paralisia. Levanta-te e anda. Jesus provou ter esse poder para curar. E sabe, o paralítico ficou curado e saiu pelo seu próprio pé. Ele não esperava que somente por uma palavra tal milagre pudesse acontecer. Mas é assim que Deus opera. Diga comigo, Deus opera pelo poder da sua palavra. Uma palavra de Jesus é mais poderosa do que 38 anos de espera. Irmão, não sei há quanto tempo você espera, mas uma só palavra de Jesus é mais poderosa do que todo o tempo que você esperou. Uma palavra de Jesus é mais poderosa do que qualquer tanque onde você procura respostas. Uma palavra de Jesus pode mudar toda a sua história. Irmãos, vocês creem na palavra de Jesus nesta manhã? Uma palavra de Jesus muda tudo e todas as nossas circunstâncias. A cura foi imediata. A cura foi total. E também foi acompanhada por uma responsabilidade. Veja comigo, ele diz, levanta-te, pega na tua cama e anda. Eu hoje, vocês não sei se lembram, irmãos, aqui há uns
anos fizemos um teatro com um paralítico, exatamente com este. Foi ou não foi? Ali o irmão João era ali o nosso. E ele vinha nesta cama. E eu trouxe para que nós possamos ver. Aquele homem estava deitado nesta cama. Nesta? Ok. Não estava nesta, né, irmãos? Isto é confortável. É fofinha. Não sei como era a dele, mas sei que há 38 anos ele estava assim, deitado numa cama, ao lado de um tanque, à espera de respostas. À medida que ele estava nesse lugar de desculpas que ele foi criando, num lugar de solidão, de desprezo, de frustração, de uma certa amargura que foi gerando no seu coração. Eu não sei se você já se deitou numa cama assim, ou se você já se deitou nesta cama de incerteza, de desilusão, de frustração, de medos. Ele estava assim há 38 anos. E quando Jesus, e talvez você hoje que está aqui a ouvir-me, talvez você também tenha bem contabilizados os anos que acabaram por ser anos de sofrimento. Mas diz que Jesus disse, olha, levanta-te, pega na tua cama. Ele disse-lhe, olha, pega nisto. Pega no lugar onde tu tiveste estes anos todos. Pega no lugar onde foi a tua frustração. Pega nesse lugar. Levanta-te e anda. Sabe, carregar a nossa cama é símbolo de recomeço. Sabe, a cama simboliza o tempo que aquele homem esteve paralisado nas suas circunstâncias, paralisado dentro dos seus próprios limites. A cama simboliza o lugar onde ele sofreu. Sim ou não? O lugar onde ele sofreu. Onde ele se calhar nunca, talvez imaginou estar tanto tempo. E ele estava ali deitado naquela cama à espera de um milagre, a olhar para um tanque. Mas Jesus, diga comigo, Jesus disse, olha, levanta-te. E este homem, ele não disse, deixa aí a cama. Ele disse, leva a cama. Sabe, quando você carrega assim, na sua frustração, nos seus tempos de desespero, você está a dizer, você pode levantar a sua cama e dizer, Jesus me libertou. Você pode levantar isto e dizer, não, eu vou andar com isto para dizer à frustração, ao desespero, à solidão, que eu agora caminho. Eu já não estou deitada no desespero, eu não estou deitada no sofrimento, eu não estou deitada na desilusão. Eu caminho porque Jesus me libertou. Eu caminho porque Jesus me deu uma nova vida. Eu caminho porque eu sou livre. Eu caminho porque Jesus fez um milagre na minha vida. Eu posso caminhar e carregar com isto e dizer, glória a Deus. E o lugar onde você sofreu, o lugar da sua solidão, o lugar do seu desespero, será para a honra e glória do seu Deus. Você vai poder dizer, olha Deus, foste tu quem me libertaste. Eu vou poder estar aqui, neste lugar, pregando o Evangelho do meu Deus e dizer, Jesus me libertou, Jesus me tirou daquela cama do desespero, tirou-me daquela cama do medo, tirou-me daquela cama da frustração. Eu posso caminhar. Jesus me tirou daquele lugar vazio, daquele lugar onde eu me sentia isolada, daquele lugar onde eu me sentia abandonada. Jesus me tirou daquele lugar porque eu tomei uma decisão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Esta cama é o lugar do recomeço. Você e eu podemos recomeçar. A cama simboliza a paralisia de 38 anos. Mas sabe, Jesus responsabilizou. Jesus não disse, deixa a tua cama. Noutra ocasião que eu tive a oportunidade de pregar, Jesus disse, viu-se que aquele homem tirou a sua capa e deixou-a. Porquê? Porque a capa simbolizava a condição, a identidade dele como um mendigo. E ele abandonou essa caracterização, essa identidade. Mas a este homem Jesus disse, tu vais carregar contigo essa cama para tu lembrares de quem te tirou desse lugar.
para tu te lembrares quem te tirou desse lugar de desespero, de abandono, de frustração, para tu te lembrares e recordares que Jesus te libertou, que Jesus te ama, que Jesus te curou, e tu vais poder levantar essa cama e dar a honra e dar a glória e dar o louvor a Deus e dizer: Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é quem me libertou. Não foi um tanque, meu irmão. Não foi um tanque que curou aquele homem. Não foram aquelas águas que curaram aquele homem. Foi a presença do próprio Cristo. Foi a presença do próprio Jesus. E Jesus está aqui também nesta manhã. Jesus está a ponto de entrar na sua vida. Para quê? Para dar-lhe algo novo. Para dar-lhe algo novo. Para dar-lhe uma nova segurança. Para dar-lhe uma nova oportunidade. Uau! Glorifica Jesus nesta manhã. Podem sentar, irmãos. Mas Jesus, Ele dá-lhe uma responsabilidade. E sabe, Ele podia pegar naquilo que foi luta, que foi dificuldade, que foi desprezo, que foi abandono. Ele podia a partir dali testemunhar de Jesus. Tanto podia que o fez. Diz a Bíblia a seguir, isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não te é permitido o quê? Carregar a maca. Hoje, aqueles homens religiosos estavam a dizer: hoje é sábado, tu não podes carregar a maca do sofrimento, tu tens que estar nela. E ele disse: olha, eu não sei nada disso, eu só sei que Jesus me libertou, eu só sei que aquele homem me deu uma nova oportunidade. Ele diz: o homem que me curou, ele disse: pega na tua maca e anda. Então lhe perguntaram: mas quem é esse homem que te mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Uau, mas aquele homem soube. Aquele homem saiu naquele sábado com o sofrimento na sua mão, com o ex-sofrimento. E aquelas pessoas à volta dele, religiosas, disseram: tu não podes fazer isso. E ele disse: eu posso, porque o homem que me curou, ele disse que eu podia. Ele disse exatamente para eu fazer isto. Sabe, há muitos anos de solidão, há anos de tanto sofrimento. Mas Jesus não está a dizer-lhe nesta manhã, meu irmão, para você permanecer nessa maca. Jesus está a dizer-lhe: queres uma mudança? Obedece à minha palavra. Quer dizer, obedece à minha palavra. Talvez você tenha vindo até aqui hoje, deitado nesta cama, como aquele homem, paralisado por emoções, paralisado por circunstâncias, paralisado profissionalmente, paralisado na dor, no pecado, no abandono. Mas Jesus hoje diz-lhe o mesmo que disse àquele homem: levanta-te. Não dependes de um tanque, não dependes de uma resposta de fora, não dependes da resposta do mundo, tu dependes de uma palavra do céu. Você e eu dependemos da palavra do céu. Você consegue, por um momento, talvez olhar à sua volta, olhar para tudo o que está à volta da sua história, e você pode tomar uma decisão hoje. Irmãos, escuta o que eu disse. Estou quase a terminar. Jesus não olhou para aquele homem e não aplacou a sua dor. Jesus não deu festinhas à sua dor. Jesus não esteve ali a ouvir as lamúrias daquele homem, que poderiam ser muitas, sim ou não. Jesus não ficou ali a dizer: pronto, eu entendo, mas levanta-te. Jesus deu-lhe uma ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, para de sofrer com esse lamento, com essa dor, e caminha em frente, olhando para Jesus, pelo poder da sua palavra. Jesus não quer só levantá-lo, irmão. Ele quer responsabilizá-lo por viver uma nova vida. A cama que o carregava agora será carregada por si. E quando você quiser de novo deitar sobre a cama da angústia, das queixas, da solidão, da frustração, lembre-se de quem o tirou desse lugar. Não é para voltar mais para lá, irmãos, é para vivermos uma nova vida. E agora, para terminar, eu podia terminar aqui, dizer-lhe que Jesus quer tirá-lo desse lugar
dar-lhe uma responsabilidade de viver uma nova vida, que Jesus tem coisas maravilhosas para si, seria verdade? Sim ou não? Sim ou não? Diga alguém que está ao seu lado, Jesus tem coisas novas para ti? Jesus te ama? Jesus quer que tu saias dessa cama de abandono, de dor, de tristeza, de luto, de sofrimento, de frustração, de medo, de angústia? Sim ou não? Mas depois da cura que Jesus operou na vida daquele homem, Jesus chamou a uma transformação de vida. E eu não podia deixar terminar aqui esta passagem, porque Jesus também não deixou. Versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Uau! Diga lá comigo, uau! Mais tarde, Jesus reencontra o homem e confronta-o com amor. Diz-lhe, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Será que haveria coisa pior do que aqueles 38 anos paralisado? Você e eu podemos pensar, não há nada pior do que aquilo que eu já vivi. Ninguém viveu o que eu vivi. Sim ou não? Todos nós, em momentos de dor, nós temos a tendência de dizer, ninguém me entende. Ninguém sabe o que eu passei. Minha vida tem sido isto e aquilo. Eu aprendi com a palavra de Deus também e com o meu temor a Deus que fui desenvolvendo eu, pessoalmente, aprendi a dizer assim, Deus, o que eu estou a passar é mau, mas eu reconheço que haverá pessoas que estão a passar pior. Verdade? E se cada um de nós pensar assim, vai descobrir que a sua causa é horrível, é terrível, mas haverá com certeza quem esteja a passar pior, sim ou não? Podemos ser sinceros para dizer isso. Às vezes isso ajuda-nos ao exercício da gratidão. E dizermos, Jesus, obrigada, porque ainda que seja mau, ainda que seja difícil, Tu és o meu sustento, Tu és o meu amparo. E ainda lhe vou dizer mais, às vezes eu também penso, é mau o que eu estou a passar. Alguém estará a passar pior. E alguém que não tem Deus, ainda deve ser bem mais difícil. Porque às vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós temos esperança. Sim ou não? Eu quero dizer, se você tem Jesus, você tem esperança. E Jesus é tão grandioso que você tem esperança nesta terra e tem esperança para a vida eterna. O que fará pessoas, talvez você que esteja aqui sentado hoje e você não sabe o que será do seu amanhã e você teme a morte e você teme o que será e haverá alguma coisa ou não, mas eu quero dizer-lhe, quando Jesus entra na sua vida, Ele dá-lhe vida e vida com abundância e dá-lhe vida eterna. Uau, vida eterna! Sim, irmãos, nós temos que dizer às pessoas que há um céu e há um inferno. E nós temos que dizer às pessoas que há algo pior. Porque Jesus disse àquele homem, vai, não peques mais, não te aconteça algo pior. Sabe o que é o pior, irmão? Quer saber? É você e eu perdermos a nossa salvação. Não vou mentir, irmãos, podia vir só com metade da pregação. Mas não seria justo, certo? Não seria correto, porque Jesus, o próprio Jesus disse àquele homem, olha, eu curei-te, eu dei-te uma nova oportunidade, eu tirei-te desse caminho, eu tirei-te dessa cama, mas não peques mais. Jesus associou, irmãos, quer queiramos, quer não, Jesus associou que muitas das coisas que passamos na vida é por causa do pecado. Posso ouvir um amém? É por causa da desobediência à palavra de Deus. É por causa de você e eu desobedecermos a Deus. Por isso nos acontece às vezes tantas coisas que nos levam àquela maca. Posso ouvir um amém, irmãos? Hoje podemos dizer, eu reconheço. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Jesus então disse àquele homem, tu estás curado. Diga comigo assim mesmo, tu estás curado. Mas olha, não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Jesus estava a dizer-lhe, tu pecaste. E eu quero dizer-lhe, a Bíblia diz que todos nós pecamos.
Você não pode dizer, mas eu sou boa pessoa. Todos nós pecamos e afastados estamos de Deus. Ponto final. Todos nós pecamos. Mas eu pequei por causa... Saia dessa cama, meu irmão. Saia desse lugar. Mas eu pequei porque alguém... saia desse lugar. Você pecou, arrependa-se. Vá a Deus. O amor de Deus é tão grandioso, irmão. Entenda isto. O amor de Deus é tão grande que Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de pedirmos perdão. E mesmo assim Ele nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade, irmão. O cristianismo é a única religião, se podemos dizer assim, que te oferece amor, que te oferece perdão, que te oferece a oportunidade de viver uma nova vida. Tu podes correr este mundo todo, mas os deuses a quem eles adoram estão mortos. O nosso morreu e ressuscitou, e está vivo, e está sentado à direita do Pai. Está sentado à direita do Pai, morreu e ressuscitou, morreu por mim e por si, morreu para lhe dar uma vida nova, levou uma coroa de espinhos, levou uma cruz, carregou uma cruz por causa de nós. O Evangelho de Jesus é um Evangelho de amor. É um Evangelho de amor. Então Jesus, naquele seu infinito amor, Ele diz, não peques mais. Às vezes, no meio da nossa dor, nós pensamos que não há dor maior, que estamos a passar por algo insuportável. Mas Jesus mostra-nos que viver sem salvação, isso sim é mau. Não peques mais. Ou seja, Jesus mostrou-lhe que o pecado acarretaria mais problemas à sua vida. Jesus quer curar-nos, sim ou não? Irmão, se você está aqui com uma enfermidade física, Jesus quer curá-lo. Se você tem uma enfermidade emocional, se você está ferido por alguma situação da sua vida, Jesus quer curá-lo, sim ou não? Vamos, irmãos, quer ou não quer? E Ele está aqui para fazer isso, amém? Jesus quer curar-nos e esse é o ponto de partida, mas Deus requer santidade. Deus requer compromisso. Deus requer testemunho. Sabe, não adiantava nada àquele homem poder andar com as pernas, mas o seu coração continuar paralisado no pecado. O que adiantava àquele homem ser curado por Jesus, começar a andar nesta terra, mas o seu coração estar longe de Deus? De que adianta nós termos tanta coisa nesta vida, mas o nosso coração estar longe do Pai? O que adiantaria Deus levantar aquele homem para depois ele voltar ao mesmo lugar? Porque eu digo-lhe, sem Deus, acontece-nos algo pior. Sim ou não? Jesus disse-lhe, não percas a tua salvação, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Sabe, Jesus está a chamar-nos para viver uma novidade de vida. Os irmãos, vocês podem subir o do louvor. Diga comigo, novidade de vida. Romanos capítulo 6 e versículo 4, podemos ler lá, por favor? Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também, diga comigo, em novidade de vida. Esta tradução diz, vivamos uma vida nova. Diga a alguém que está aí ao seu lado, vive uma vida nova. Diga-lhe, Jesus chama-te. Diga-lhe, Jesus chama-te a viveres uma vida nova. Sabe, não espere mais pelo tanque. O milagre está em Jesus. Quantos podem, neste dia, sentirem identificados com esta mensagem e perceberem que realmente nós precisamos de tomar uma decisão? Nós precisamos tomar uma decisão de mudar, de aceitar a cura de Deus. Sim? Aceitar a cura. Mas depois, irmãos, nós precisamos de tomar um compromisso com Jesus. E entender que sermos curados é aquilo que Ele quer para nós. Jesus morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele levou sobre si tudo isso no madeiro para que nós fôssemos levados de novo ao Pai. A Bíblia mostra-nos
que nós já fomos sarados, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Jesus quer curá-lo nesta manhã.